Vamos iniciar então mais uma semana. Nós estamos no livro Depois da Morte, de Leon Denis, a quinta parte, O Caminho Reto. Nós estamos no texto número 53, O Estudo. Antes de começar, vamos então para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, dia 12 de outubro de 1860, uma sessão geral. Reunião da comissão. Presidência do Sr. Jobá, de Bruxelas, presidente honorário. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 5 de outubro. Aqui nesse caso, o Sr. Jobá, que é de Bruxelas, ele então dá a entender aqui nesse boletim que ele visitou Paris, estava presente naquela reunião. Então ele presidiu essa reunião, né, por ser um presidente honorário, apenas para honrá-lo, né, e honrar também a sociedade com a visita desse ilustre membro da sociedade. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão do dia 5 de outubro. Comunicações diversas. Primeiro, leitura de várias comunicações obtidas pela senhora Shin, né, abreviado aqui. Os Órfãos, assinada por Jules Morin. Outras assinadas por Alfred de Musset, pela Rainha de Oude e por Nicolas. Aqui a gente tem conversado já há alguns dias a respeito da Rainha de Oude. Ela trouxe para nós a primeira comunicação lá no mês de junho ou abril, se eu não me engano, de 1858, e Kardec pegou essa comunicação e encaminhou e publicou no livro O Céu e o Inferno. E como a gente tem visto aqui nos últimos boletins, a Rainha de Oude, ela se manifestou em outras ocasiões pela evocação que foi feita pela sociedade, inclusive tendo depoimento de pessoas que tiveram a oportunidade de estar presente junto a ela na Índia, e esse espírito mostrou uma evolução no seu quadro, ainda que bastante tímida, né? Mas houve uma evolução. Então é importante, principalmente nesses estudos que nós fazemos dos exemplos lá do livro Céu e Inferno, nós vemos um espírito numa determinada condição, mas que depois ele acaba tendo uma evolução pela sequência dos trabalhos que são feitos de esclarecimento pela equipe mediúnica lá da sociedade. Continuando então. Segundo, leitura de um ditado espontâneo assinado por São Luís, recebido pelo Sr. Darcol, contendo diversos conselhos aos espíritas. Terceiro, carta dirigida ao Sr. Allan Kardec pelo Sr. J, da Terra Negra, sobre a penosa impressão que lhe produziu a exposição do tema do Sr. R. Estudos. Primeiro, evocação de Saul, rei dos judeus. Declara que não é ele quem se comunica pela senhorita B. O espírito que se comunica com esse nome tinha ensinado no círculo dessa senhora um sistema particular, cujos principais pontos são esses. Primeiro, os espíritos são tanto mais esclarecidos quanto mais antiga tenha sido a sua última existência na Terra terrena, de onde se concluiu, por exemplo, que São Luís deve ser menos adiantado que ele, porque morreu há menos tempo. Segundo, os espíritos só se encarnam na Terra, sendo exatamente 3 o número dessas encarnações, nem mais nem menos, o que basta para os levar ao grau mais baixo, do grau mais baixo ao mais elevado. Tendo o Sr. Allan Kardec combatido esta teoria como irracional e desmentida pelos fatos, o espírito empenhou-se em fazê-lo mudar de ideia. Evocá-lo, não pôde sustentar o seu sistema, mas não se dá por vencido e pede para ser ouvido numa sessão íntima por seu médium habitual. Nota: realizada a sessão alguns dias depois, o espírito persistiu em dizer-se Saul, rei dos judeus, mas pressionado pelas perguntas, deu prova da mais absoluta ignorância, dizendo, por exemplo, que a encarnação só ocorre na Terra porque esta é o único globo sólido. Segundo ele, não sendo os outros planetas senão globos fluídicos, não poderiam servir de habitação a seres corpóreos. Quando se lhe objetou o fenômeno dos eclipses do Sol, ele asseverou que jamais o Sol foi eclipsado por Mercúrio e Vênus, no que, aliás, nem sempre os astrônomos tinham estado de acordo.
O fato prova, mais uma vez, que os espíritos estão longe de ter a ciência infusa, e quando é preciso se pôr em guarda, os sistemas que por amor próprio alguns procuram impor, através de algumas belas máximas de moral. Este, apesar da jactância, revelou sua verdadeira intenção com a ridícula teoria dos corpos planetários e provou que, em vida, devia ser menos instruído que o mais atrasado estudante, o que não é uma garantia em favor de seu progresso. Quando esses espíritos encontram ouvintes que acolhem suas palavras com uma confiança demasiado cega, eles os aproveitam. Serão, porém, menos encontrados à medida que nos compenetrarmos desta verdade. É preciso submeter todas as comunicações ao controle severo da lógica e da razão. Quando esses espíritos pseudo-sábios perceberem que ninguém se deixará enganar pelos nomes respeitáveis com que se adornam e que não podem impor suas utopias, compreenderão que perdem o tempo e se calarão. Segundo, evocação do espírito que se comunica ao Sr. R e também lhe ditou um sistema completo. Esse estudo será retomado posteriormente. Terceiro, ditado espontâneo obtido pelo Sr. D sobre a ciência infusa, assinado por São Luís. Essa comunicação parece ter sido provocada pelos assuntos de que se ocuparam durante a sessão. A ciência infusa, aqui numa nota de rodapé, esclarece para nós que é a ciência que supõe vinda de Deus por inspiração. Então é aquele cientista que recebe uma informação tida como sendo inspirada por Deus, e aí acaba não se discutindo mais sobre a sua veracidade, né, já que ela tem origem divina. Quarto, desenho obtido pela senhorita J e assinado por Ari Schiffer. Quinto, evocação de Nicolas pela senhorita J. Como de hábito, manifesta-se pela violência. Pedir-me calma, diz, é pedir que eu não seja eu. Como vedes, ainda queimo. É que o sopro da batalha subiu em mim. Interrogado quanto à razão por que se mostrou tão calmo com a senhorita Chip, responde: eu tinha tomado um intérprete para não prejudicar essa frágil criatura. Pude ter belos e bons pensamentos, mas não pude escrevê-los eu mesmo. Um outro espírito se comunica espontaneamente através da senhorita J. Por sua extrema suavidade, por sua escrita bem posta, correta e quase moldada, que contrasta de maneira tão notável com a escrita entrecortada, angulosa e impaciente de N, a médium crê reconhecer João Batista, que várias vezes assim se manifestou. Ela fala da eficácia da prece e lembra as profecias do Apocalipse, que hoje encontram sua explicação. Um fato interessante que desse boletim foi exatamente a comunicação do rei Saul, aqui por Allan Kardec, que ele é uma das personagens do Antigo Testamento. E aqui então o Espírito respondeu a esse atendimento, como foi colocado aqui, né? A evocação de Saul, rei dos judeus, declara que não é ele quem se comunica pela senhorita B. Então, o fato de um espírito dessa antiguidade se comunicar acaba provocando muitas vezes uma certa desconfiança ou grandes dúvidas aos ouvintes ou aos estudantes de determinado texto. E aqui, como nós já vimos anteriormente, num dos estudos que nós realizamos, muitas vezes um espírito, já tendo reencarnado várias vezes, mantém ainda aquela personalidade guardada na sua memória. E quando conveniente, de acordo com a necessidade e de acordo com a assistência dos amigos espirituais, o espírito pode se manifestar mesmo estando encarnado, como a gente já viu sobre isso, muitas vezes durante o sono, muitas vezes durante um momento de transe mediúnico. O espírito se manifesta mesmo estando encarnado, mas respondendo com a personalidade que teve durante determinada época, que foi exatamente ali o objeto de sua evocação. Então seria um exemplo bastante simples se nós fizéssemos uma evocação de Pedro Álvares Cabral. E aí então
nós nos perguntaríamos, mas Cabral se manifestaria numa reunião mediúnica? Se manifestaria naquela personalidade, mas o espírito, cumprindo ali as suas etapas evolutivas, né, já deve ter encarnado várias vezes, e aí então ele se manifestaria recuperando as características daquela personalidade anterior, muitas vezes até trazendo lembranças profundas daquele momento, e aí, então participando daquela reunião e trazendo ali a sua contribuição. Então a gente lembra sempre que, através dessas evocações, como Kardec costuma perceber, no caso ali, por exemplo, João Batista, que foi uma evocação que se supuseram, né, que se manifestou naquela reunião. Então João Batista já se manifestando várias vezes, se reencarnando várias vezes, né, desse tempo para cá, pôde se manifestar, trazendo então a assinatura daquela época. Então a gente vê que esse é um mecanismo bastante interessante de ser observado. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá então, seguindo aqui o nosso estudo no livro Depois da Morte. Nós estamos mais uma vez no texto número 53, o estudo. Vamos lá então aqui agora que no anterior nós falamos sobre o trabalho, a sobriedade e a continência, né? Nós tiramos bastante proveito desse texto, falando exatamente sobre a importância do trabalho na mobilização do mundo e também impulsionando a evolução de todos os espíritos, que aquele espírito que não trabalha é exatamente um espírito que passa por uma fase de ajustes, tanto moral como também intelectual, né? Que nós podemos até chamar de uma certa patologia social, né? E aí então o espírito, já tendo consciência do valor da sua encarnação, ele vai então investir exatamente no trabalho, seja ele de que natureza for, visando não apenas um ganha-pão, que esse seria, podemos dizer, quase que um impulso natural que o mundo hoje nos obriga a realizar. Então nós temos que trabalhar para sobreviver. A partir do momento em que o espírito adquire consciência da importância da sua encarnação, ele não apenas realiza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, como também realiza aquilo que é importante para a sua própria evolução e para a evolução do ambiente onde ele vive. Falamos sobre a sobriedade, né, a importância da lucidez mental, intelectual, e também da continência, né, de conter os impulsos mais primitivos que o indivíduo tem. Então esses três elementos são fundamentais para nos favorecer na nossa evolução. Vamos agora então para o estudo. O texto diz para nós o seguinte: o estudo é a fonte de ternos e puros gozos, liberta-nos das preocupações vulgares e faz-nos esquecer as tribulações da vida. O livro é um amigo sincero que nos dá bons augúrios nas horas felizes, bem como nas ocasiões críticas. Referimos-nos ao livro sério, útil, que instrui, consola e anima, e não ao livro frívolo, que diverte e muitas vezes desmoraliza. Ainda não nos compenetramos bem do verdadeiro caráter do bom livro. É como uma voz que nos fala através dos tempos, relatando-nos os trabalhos, as lutas, as descobertas daqueles que nos precederam no caminho da vida e que, em nosso proveito, aplanaram as dificuldades. Aqui essa colocação de Leio Denis é muito interessante e ela nos remete àquele estudo que nós realizamos no livro Obras Póstumas, quando falamos sobre a música espírita ou a música celestial. E naquela ocasião nós estudamos sobre o conteúdo da arte espírita de um modo geral, e mais uma vez nós chegamos até a comentar sobre isso recentemente. Nós falamos sobre o cinema, a televisão, a literatura, a música, a pintura, a escultura, a fotografia, enfim, vários temas que envolvem a arte espírita, a arte de um modo geral. E aí então, um detalhe que nós chamamos a atenção foi que quando nós pegamos uma arte, ou um determinado tipo de arte que foi desenvolvida numa determinada época, essa arte, que nada mais
retrata do que o pensamento do seu criador, do seu artista, traz para nós, registrado, uma experiência que ele está vivendo naquela época. Então nós, dificilmente, vamos conseguir escrever, por exemplo, um texto fundamentado nas experiências de alguém que viveu no século XIX. A menos que a gente faça uma pesquisa muito profunda, mas nesse caso nós não falaremos de experiências nossas, nós falaremos de experiências dos outros e, na verdade, essa arte, ela nada mais vai retratar do que o resultado da pesquisa que nós fizemos. Então o artista, movido pela sua própria inspiração, ele vai então transmitir para o público, vai solidificar, vamos dizer assim, concretizar aquilo que intimamente ele vivenciou. Então, estudando as várias fases da arte, nós vamos acompanhando também as várias fases da própria humanidade, a história da humanidade. Então nós vamos seguindo cada período, cada experiência, o ponto de vista de cada pessoa. Quando nós estudamos sobre a música, aqui no Brasil, por exemplo, estudando um pouquinho sobre a música brasileira, nós temos ali aqueles grandes estudiosos da arte musical aqui no Brasil, e nós pegamos, desde aquelas primeiras marchinhas, aí depois passamos para aquela época mais antiga dos primeiros compositores do século XX, depois passamos ali para a parte da bossa nova, influência exteriores, de culturas exteriores, depois chegamos aqui na Jovem Guarda, depois entramos aqui no rock nacional, depois no samba, no pagode, cada época retratando ali uma situação, uma experiência diferente. Isso mostra para nós, não somente através dos ritmos, mas da própria letra, porque a gente lembra que a música nada mais faz do que pegar uma história e contá-la junto com uma melodia. Então a gente vê que as letras que são escritas, para quem tiver curiosidade para conhecer um pouquinho mais, basta pegar aqui no Brasil, por exemplo, músicas de Lamartine Babo, pegar, por exemplo, de Ataúfo Rodrigues e outros grandes artistas do passado, só fazer uma pesquisa de quem eram esses antigos, e aí então ler a letra, como se fosse ali um conto de história. E ali ele vai contar como era, por exemplo, as relações amorosas, as relações sociais entre as pessoas, e depois na atualidade nós pegamos esses artistas que nós temos no momento e começamos então a fazer uma análise da letra, e analisamos a letra do passado e a letra do presente, e naturalmente nós vamos perceber como era o nosso país naquela época e como é o país na atualidade. A mesma coisa com qualquer tipo de artista que nós vamos encontrar. Então, vemos claramente que a arte retrata a realidade das pessoas. E é por isso que quando nós estudamos a arte espírita, nós vemos assim uma grande diferença naquilo que os espíritos trazem para nós, em termos de conhecimento artístico ou de sensibilidade artística, comparado com aquilo que nós, encarnados, apresentamos como conteúdo artístico. O Balk lembrou ali escritores com suas lanternas clareiam nossos caminhos, nos dando suas experiências como sinaleiros para a nossa própria evolução. E o que a gente percebe, por exemplo, Balk, é que quando nós pegamos esses artistas, esses escritores de todas as épocas, eles vão contando através das suas observações, através das suas inspirações, ou através das próprias experiências que eles vivenciaram, as dificuldades e facilidades de cada situação. E quando nós lemos atentamente um livro que tem boa qualidade, Leon Denis nos chama a atenção para isso, não é simplesmente uma literatura que instiga em nós a fantasia, a sensualidade, a agressividade, aqueles nossos sentimentos mais instintivos, mais primitivos, mas que são pensamentos mais nobres, mais elevados, que nos falam sobre as suas vivências. E aí então, se nós tivermos a capacidade de estudarmos com cuidado e começarmos a tirar proveito desse conteúdo, nós percebemos que os erros que foram cometidos ou os acertos que foram praticados são para nós referências para não somente evitarmos os erros anteriores, como também aproveitarmos os acertos e darmos continuidade nessa mesma linha de pensamento. Então, na verdade, esses grandes escritores,
e é importantíssimo para nós sermos muito seletivos com relação a isso, de que forma que nós vamos escolher um livro, qual é o melhor livro, qual é o melhor conteúdo, qual é o melhor proveito que nós podemos tirar dessas obras, é o cuidado que nós temos que conhecer, né, qual é exatamente a abordagem que esse escritor está fazendo, qual é exatamente o conteúdo de sua construção literária, porque algumas vezes é um escritor que lança apenas um livro, que desperta a curiosidade pelo título, pelo tema, pela capa, e as pessoas devoram, né, e se sentem muito instigadas por isso. Aliás, nós tivemos alguns livros que foram lançados recentemente, que instigaram não somente a fantasia, mas a sensualidade também, de uma forma bastante provocante, né, alguns livros que se tornaram best-seller, pessoas comprando assim livros a rodo, simplesmente para poder aproveitar a história que provoca exatamente esse erotismo contido dentro das pessoas. E isso se tornou um best-seller. E muitos livros com grande conteúdo reflexivo, espiritualista e tudo mais, acabam sendo colocados em segundo plano exatamente pela nossa inércia mental, como lembra o Dr. Bezerra de Menezes, no que diz respeito à importância do estudo, da filosofia e da profundidade propriamente dita. A Vaninha colocou, né, quem ouve As Rosas Não Falam, por exemplo, percebe a diferença do que é uma letra de verdade. Ainda assim, né, Vaninha, a gente lembra que não é uma questão de qual é a melhor letra para mim e qual é a melhor letra para o outro, mas é a própria construção, é a própria visão, porque nós podemos pegar, por exemplo, Vinícius de Moraes daquela época, Tom Jobim daquela época, João Gilberto daquela época, mas pegarmos também outros tipos de cantores daquele mesmo período e começarmos a fazer uma comparação. E aí nós vemos que todos eles retratam, por exemplo, a ideia do amor passional entre duas pessoas, mas sendo falado de um modo diferente. Seria assim, o valor que cada indivíduo dá para aquele mesmo sentimento, enquanto para um o sentimento do amor ou aquela paixão é um sentimento mais profundo, um sentimento mais sólido, para outro ele é um sentimento mais vulgar, que diz respeito muito mais à sensualidade, à sexualidade. Né? Então por isso que a gente fala sempre que é importante fazer essa seleção. Agora, né, exatamente essa opinião individual, Balk, que vai fazer a grande diferença, porque você percebe que não somente a forma de falar, mas principalmente do seu conteúdo. E aí nós esbarramos numa situação bastante complicada aqui para o nosso país. Nós já chegamos até a conversar sobre isso, a respeito do porquê nós temos grande dificuldade de analisarmos o conteúdo religioso que nós temos hoje no Brasil, estudarmos a arte, estudarmos a literatura, a política, porque exatamente como nós temos, e essa é uma realidade, nós não podemos desvincular uma coisa da outra. Quando você fala, por exemplo, sobre espiritismo, você fala de uma filosofia que é oferecida para as pessoas que têm interesse em conhecer essa doutrina. E para aqueles que abraçam de fato essa causa, se tornam espíritas. Só que antes de falarmos em espiritismo, antes de falarmos em espíritas, nós falamos de pessoas, de cidadãos, que frequentaram as escolas, que leram, que estudaram, que muitas vezes tiveram uma educação prejudicada, uma educação precária, uma educação de baixo nível, consequentemente dificultando também o seu desenvolvimento intelectual. Portanto, as altas filosofias que nós temos acabam sendo muito ineficazes se nós temos um nível intelectual baixo, que foi exatamente estudando sobre isso. Nós tivemos até um debate há um tempo atrás, o ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim, quando nós falávamos do porquê dessa quantidade tão grande de romances espíritas que existem hoje no Brasil. A resposta é bastante simples, porque como nós temos um nível educativo aqui no Brasil bastante preocupante, não adianta nós pegarmos livros com profundidade, como por exemplo o próprio Livro dos Espíritos, ou outros livros de grande filosofia que nós temos hoje, e forçar as pessoas a lerem, porque são livros que se tornam desinteressantes a partir do momento em que as pessoas não conseguem compreender o seu conteúdo. Então se torna muito mais fácil você falar de reencarnação, você falar sobre vida no mundo espiritual de uma forma romanceada, que aliás é uma cultura do nosso país. Esse romance, no passado era o romance dos livros, depois vieram o romance da radionovela, depois o romance
da fotonovela, depois a telenovela. Então nós vemos assim que o romance é uma característica natural, né, é uma preferência natural do nosso país. Daí então a estratégia dos espíritos em trazerem de uma forma romanceada também essa realidade do mundo espiritual. A mesma coisa também, Zé, falar da série psicológica de Joana de Ângeles, a gente precisa ter assim um conhecimento básico de psicologia e ter um bom vocabulário para entender o que ela escreve, né? A Mariana colocou, né, os simpatizantes da doutrina preferem os romances. Exatamente, né, Mariana, não somente os simpatizantes, mas também os próprios estudantes espíritas. Porque nós estudamos um livro espírita no centro espírita, num grupo de estudos, mas ao mesmo tempo nós também aproveitamos o romance com histórias que são para nós bastante proveitosas, histórias emocionantes e tudo mais. Então isso mostra que para falarmos de um grande conteúdo intelectual dentro da literatura, é necessário que nós tenhamos pessoas com nível intelectual para aproveitar também esse mesmo conteúdo. Se nós falarmos, por exemplo, de quantos livros o brasileiro lê por ano, fizeram uma pesquisa há algum tempo atrás, eu não me lembro exatamente dos números, mas mostrou que países, por exemplo, da Europa ou da América do Norte, os jovens absorvem uma quantidade de livros significativamente maior do que nós brasileiros, que estamos acomodados a uma quantidade muito pequena. Então isso mostra o quê? Exatamente essa dificuldade da cultura da leitura que nós temos hoje. O Balco colocou também, né, tal qual as palestras, né, muitas calham em falar comigo, outras não. A mesma coisa depende da linguagem que é apresentada, depende do tema também que é apresentado, né? Então por isso que nós colocamos que nesse caso estudarmos então estudarmos os livros, mas principalmente temos a capacidade de selecionarmos o bom livro do mau livro, vai depender também do nível intelectual que nós temos. Como é que eu vou ser capaz de julgar se o livro é bom ou se não é, se eu não tenho a cultura da leitura, se eu não tenho condições de fazer essa seleção? E isso acontece para nós dentro da própria doutrina espírita. Como é que eu vou pegar um livro e fazer uma seleção se eu não tenho base doutrinária, exatamente porque eu não estudei as bases da doutrina, se eu não tenho uma capacidade de julgamento, porque na escola eu não tinha capacidade de fazer isso, normalmente eu fazia trabalhos copiados, não tinha aula de filosofia, não tinha aula de debates, consequentemente no momento em que eu chego na condição adulta e pego um livro para tentar fazer um julgamento, eu não tenho essa capacidade. Isso por causa de uma deficiência na minha vida acadêmica, na minha trajetória acadêmica. Então algumas vezes a gente pensa que se tornar uma pessoa religiosa, basta simplesmente se ajoelhar e começar a fazer uma prece. E a doutrina espírita já nos traz um outro aspecto, a importância fundamental de nós estudarmos. Só que a partir do momento que é exigido o estudo de alguém, a pergunta deve ser, essa pessoa está em condições de estudar? E estando em condições, qual é o nível de sua condição? E é por isso que nós encontramos em várias instituições e vários grupos também, vários níveis de estudos, desde aqueles que estudam a doutrina básica e passam a vida toda estudando essa doutrina básica, aqueles que conseguem chegar no nível intermediário e aqueles que chegam no nível mais avançado. Porque conseguem acompanhar, mas nós vamos percebendo essa pirâmide, em que a base concentra grande parte das pessoas e o pico dessa pirâmide são aqueles que não apenas têm capacidade de compreender esse nível mais evoluído da doutrina, mas também na sua própria vida acadêmica também conseguiram se desenvolver para chegar a níveis superiores e até mesmo a pós-graduações. Então nós vemos isso, que é uma grande realidade que nós não podemos descartar. O Balk colocou, precisamos nos precaver diante da literatura espírita nos dias de hoje. Mas a pergunta é, Balk, como nós vamos nos precaver se nós temos essa dificuldade no nosso dia a dia, na nossa vida intelectual? Então aí exatamente os grandes trabalhos que são feitos daqueles que têm condições de ler uma obra, fazer um julgamento e depois passar a sugestão para frente. E aí então nós vamos pegando os livros pelas indicações, não pela capacidade que cada pessoa tem de fazer um julgamento. Mariano colocou, mas as editoras não deveriam selecionar mais o trabalho de certos autores, conforme Balk fala. Na verdade, Mariana, o compromisso com as editoras não é um compromisso doutrinário, é um compromisso comercial. Como eu já falei para vocês e já recebi
e-mail de editoras perguntando se eu queria publicar livros. Não eu, André, mas um cliente qualquer. Encontraram meu e-mail, como tantos outros e-mails, oferecendo, por exemplo, tantas unidades, custaria tanto, com direito à revisão e a capa feita pela própria editora. Não sabem se eu escrevo, não sabem se o que eu escrevo tem validade ou o que não tem. Qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa. Então não cabe, nesse caso, as editoras fazendo isso, porque as editoras não são, não possuem um conselho doutrinário nem autoridade para fazer isso. Elas nada mais são do que uma empresa. Salvo algumas editoras, como por exemplo, eu vou só colocar a editora CELD, porque ela faz parte de uma instituição. Se eu quiser publicar alguma coisa pela editora CELD, o Centro Espírita vai analisar a obra que eu quero publicar, porque leva o selo da instituição. Mas uma instituição comercial que nós temos por aí, eles simplesmente publicam porque você paga. O que vale, na verdade, é o comércio da coisa, né? Então, por isso, fundamental para nós como consumidores, fazemos esse julgamento. Só que aí é que a gente encontra o grande problema, como eu comentei com vocês. A pergunta é, nós temos condições de analisar quais são as boas obras e as obras ruins? A Miriam lembrou aqui, né, mas publicam o que também tem saída, né, o que tem mais procura. Fazem pesquisa de mercado, a lei de oferta e da procura. Então, o que as pessoas querem? Se as pessoas querem, é assim que acontece. Vamos continuar aqui para tentar compreender um pouquinho o que passa para nós aqui, Leon Denis. Sem dúvida, né, o estudo é fundamental. No caso da doutrina espírita, por exemplo, quanto mais sólida a nossa base doutrinária, dos estudos que nós realizamos nos princípios fundamentais da doutrina espírita, nós temos condições de começar a ler uma obra e logo nas primeiras páginas já ter um entendimento se aquela obra tem validade ou se ela não tem. Ou se ela é apenas aquele romance de passatempo, água com açúcar que a gente vê bastante tempo. Mas mais uma vez aqui, como Leon Denis coloca para nós, lembrando sempre que Leon Denis, na sua época, final do século XIX, começo do século XX, quando ele começou realmente a se tornar um grande escritor, aliás, como a gente lembra, né, eu li para vocês aqui, ele teve a oportunidade de ter 2 encontros com Allan Kardec, um em Paris e outro em Lyon, se eu não me engano. Chegou a encontrar, então na verdade são contemporâneos, e quando se fala sobre livros espíritas, Leon Denis não teve o privilégio que nós temos na atualidade. Ele viveu numa época em que as obras que eram publicadas eram obras de Allan Kardec, eram obras que ele mesmo havia escrito, publicado, e outras obras de outros autores que traziam essa contribuição. Mas muito diferente do que nós temos hoje, milhares e milhares e milhares de livros escritos, lembrando que só Chico Xavier publicou mais de 500 livros. Imaginemos a quantidade de médiuns que tem por aí, a quantidade de escritores que tem por aí. Então hoje nós temos assim uma quantidade de informação muito maior do que naquela época. E continua para nós, por exemplo. Não será grande felicidade o podermos neste mundo comunicar pelo pensamento com os espíritos eminentes de todos os séculos e de todos os países? Eles puseram no livro a melhor parte de sua inteligência e do seu coração. Conduzem-nos pela mão, através dos dédalos da história. Guiam-nos para as altas regiões da ciência, das artes e da literatura. Ao contrário dessas obras que constituem o mais precioso dos bens da humanidade, compulsando esses arquivos sagrados, sentimos-nos engrandecer, sentimos-nos satisfeitos por pertencermos a raças que produziram tais gênios. A irradiação do seu pensamento estende-se sobre nossas almas, reaquecendo-nos e exaltando-nos. Aqui Leon Denis traz essa poesia dele, é muito interessante, porque ele fala para nós sobre aquilo que os escritores trouxeram para nós de uma forma materializada daquilo que viviam, daquilo que sentiam. E como a gente lembra sempre que os livros acabam imortalizando a ideia de um escritor, basta ver, por exemplo, a gente vai para o século XVII e pega um livro publicado por Shakespeare, que hoje se transforma em teatro,
se transforma em filmes, em cinema, livros que foram escritos de uma forma mais clara, né, de uma forma mais contemporânea. Pegar, por exemplo, Luís de Camões, Os Lusíadas, e começarmos a conhecer um pouquinho da realidade daquela época. Pegamos até mesmo, por exemplo, né, o do nosso Dante Alighieri, a Divina Comédia. Pegamos um livro que tem mais de 1000 anos. O livro está aí presente para quem quiser ler. Eu tive a oportunidade de ler 2 livros bem interessantes, de 2 épocas distintas. Tive a oportunidade de ler a obra completa do próprio Dante Alighieri também, né, dessa Divina Comédia. Então eram 15 volumes. Li a obra inteira com detalhes e tudo mais, e li também as Centúrias de Nostradamus. Então são 2 livros de épocas diferentes, mas muito antigos. Então a gente começa a ler pela linguagem que é transmitida, pela história, pelo ponto de vista que eles têm do mundo. Então a gente vê que, passados séculos, nós temos a oportunidade de entrar em sintonia com esses espíritos, como foi colocado aqui para nós por Leon Denis, dentro dessa poesia, entrarmos em sintonia pelo pensamento. Ele com o pensamento dele materializado, e eu com o meu pensamento contemporâneo, juntando essas 2 ideias e formando uma ideia híbrida, vamos dizer assim, de 2 épocas diferentes. Então é isso que o livro proporciona para todos nós. E isso é fundamental para nós, que somos pais, que somos educadores, incentivarmos nossas crianças, nossos jovens, a buscarem na literatura um ponto de vista diferente, de uma época diferente, alguém que viveu experiências diferentes. Seja na literatura espírita, seja na literatura do nosso cotidiano, uma literatura comum, de uma filosofia, de uma poesia. Quantos de nós já lemos livros sobre poesia para vermos, através dos versos, alguém que expressa a sua ideia a respeito dos mais diversos assuntos? Pegarmos, por exemplo, Castro Alves, através de uma poesia que fala sobre a escravidão. De que forma que nós podemos falar da escravidão, se não é de uma forma tão dolorosa, e de repente Castro Alves nos traz através da poesia? Por isso a gente vê a riqueza do estudo. E quando nós, que temos essa preocupação de conhecermos, por exemplo, o mundo espiritual, através desse aspecto religioso da doutrina espírita, conhecemos a filosofia, e aí então nós vamos buscar naqueles pensadores do passado, de mais de 2000 anos, como Sócrates, como Platão, como outros pensadores do passado. Conhecemos o ponto de vista que eles têm a respeito da vida, da existência e do mundo, a partir da nossa perspectiva atual. A Mariana colocou, mas as ideias das épocas diferentes não têm certa similitude? Sempre tem, porque na verdade, Mariana, a gente lembra que, como Leon Denis coloca sobre isso para nós, lá no comecinho desse mesmo livro, Depois da Morte, ele fala para nós que as filosofias espiritualistas de todas as épocas sempre procuraram divulgar a verdade. A verdade sustentada por essa lei natural, por essa lei universal. Mas cada uma dentro de uma cultura, cada uma dentro de uma época. Então, tirando os detalhes, para trazer de uma forma mais clara, vamos pensar o seguinte: nós pegamos a foto de uma pessoa da atualidade e pegamos uma gravura, uma pintura de alguém que viveu há alguns séculos no passado. E aí então nós percebemos que mudam as roupas, mudam os cenários, mas dentro dessas roupas sempre vai estar o espírito humano. Então, na verdade, na arte é a mesma coisa. A arte ela pode vir transformada, ela pode vir embalada, decorada de formas diferentes de acordo com a época, mas o pensamento, quando ele tem afinidade com essa verdade universal, ele sempre vai ser o mesmo. Então a gente lembra que a verdade de todas as épocas, ela vem na verdade sendo descoberta, ela não vem sendo inventada. Porque os espíritos de todos os tempos sempre procuraram trazer um pouco do seu conhecimento a respeito do mundo espiritual, a respeito da dinâmica da vida, sustentado pelo seu conhecimento e pela sua inteligência. Mas eles têm, nesse caso, também, sendo espíritos evoluídos, sendo espíritos bem instruídos, eles vão trazer também esse conhecimento que, se é uma verdade, aquilo que, por exemplo, os evangelhos traduzem para nós, lá no Novo Testamento, aquelas verdades são as mesmas verdades da atualidade.
Então, na verdade, como os espíritos dizem para nós, nos estudos que nós temos realizados recentemente, Kardec também reforça sobre isso, nós falamos das leis humanas e nós falamos das leis divinas. As leis humanas são aquelas que mudam de época em época conforme o homem vai evoluindo. As leis divinas permanecem as mesmas em todas as épocas. Se os homens escrevem sobre os seus pensamentos, apenas os seus pensamentos falam do conhecimento humano. Se eles entram em sintonia com esse conhecimento superior, com esse conhecimento das leis naturais, eles permanecem intactos com o passar do tempo. Então, a gente vê que certamente tem essa similitude, mas a gente precisa reconhecê-la. E para reconhecer, você tem que ter no mínimo uma base de conhecimento de estudo. A Sandizinha colocou, eu tentei ler esse livro de Nostradamus quando estava no ensino médio, desistiu, né? É porque, na verdade, Sandizinha, quando se fala nas centúrias, ele fala sobre previsões. Então, na verdade, é um livro de curiosidade, porque nós não temos condições de fazer uma interpretação sobre aquilo que ele profetizava. Não é um livro que diz assim, olha, tal coisa vai acontecer em tal época. Na verdade, ele traz para nós uma informação baseada na sua intuição, na sua profecia. Então ele traz uma frase muitas vezes desconexa, uma frase muitas vezes sem sentido, que encaixada no seu devido contexto, ela acaba tendo depois ali uma série, dá para trazer para nós um entendimento. Então a leitura das centúrias é muito mais a curiosidade, porque não acrescenta muita coisa se nós não tivermos capacidade para fazermos a interpretação correta daquilo que ele está trazendo, né? O Balk colocou, apesar de 1000 anos, a eternidade do tempo faz com que se torne quase atual, né? Sem dúvida, exatamente aquilo que eu comentei com vocês. Essa afinidade do pensamento humano com essas leis naturais fazem com que esse pensamento se tornem eternos, se tornem sólidos, né? Eu sou curioso, achei que ia encontrar o futuro da humanidade ali, mas também não entendi nada. Eu também comecei. Você acha que eu li por quê? Eu falei, opa, estou com as obras, com essa grande obra de Nostradamus à mão, né? Agora eu vou descobrir o segredo do universo. Do jeito que eu comecei, eu terminei. A única diferença foi que eu tinha mais informação na cabeça, mas sem muito entendimento. Mariana colocou, os sentimentos sempre são quase os mesmos, né? Exatamente. Estão sempre ali em afinidade, né? com esse conteúdo espiritual, vamos dizer assim. O Zé colocou, é a nossa arrogância que nos leva a achar que os muito antigos eram burros, né? As leis naturais são eternas de abrangência infinita. Esses espíritos elevados, eles reencarnam em todas as épocas. E a partir do momento em que eles têm a oportunidade de trazerem um pouquinho do seu conhecimento e materializá-lo através da arte, da literatura principalmente, né? Porque a arte ela traz para nós, assim, tirando a literatura, todas as demais obras elas trazem um fragmento daquilo que o artista gostaria de passar. No caso de uma pintura, por exemplo, uma tela ele apresenta para nós uma gravura. Aquela gravura ela pode ser muito clara na sua expressão, mas também pode ser muito subjetiva. Ou seja, somente o artista, pintando aquele quadro, sabe o que ele significa para ele. Basta ver, por exemplo, como a Miriam sempre gosta da nossa querida Mona Lisa, Da Vinci pintou aquele quadro e a pergunta é, quem é aquela mulher e qual a importância dela para ele? Aí a gente vai tirando fotografias, lendo, vai tentando ver aqueles que são os pesquisadores desse assunto, para tentar interpretar o que significa aquele quadro. Numa escultura, por exemplo, de Rodin, quando a gente pega uma arquitetura de Michelangelo, sei lá, a gente vai citando vários tipos de artistas, tirando a literatura, porque a literatura ele vai páginas após páginas, trazendo ali a continuidade do seu pensamento. Então fica muito mais fácil para nós. No caso de uma poesia, no caso de uma letra de música, a gente conhece um pequeno fragmento daquilo que ele quer dizer. Por isso a gente não tem como conhecer exatamente o universo que o indivíduo está vivendo naquele momento. Mas na literatura é diferente. Então, nessa época em que esses grandes pensadores, os filósofos do passado, principalmente os teólogos da Alta Idade Média, ali naquele período do século IV até o século IX, até o século X, nós tivemos ali Santo Agostinho e outros grandes pensadores que trouxeram para nós uma visão, mas muito limitada pela sua crença. Aqui no Ocidente, a gente lembra que naquela época, tudo que era publicado tinha a ver com religião.
A arte, infelizmente, essa é a parte, vamos dizer assim, sombria da Idade Média, sombria da humanidade, principalmente aqui no mundo ocidental, é aquela época em que a religião obscureceu o conhecimento humano. Daí, então, no século XV, começo do século XVI, nós tivemos o Renascimento. Esse renascimento cultural nada mais foi do que a ruptura do homem com a religião. Ou seja, aquela libertação. Foi quando nós começamos a ter, por exemplo, as pinturas, onde nessa época que eu falei para vocês de Da Vinci, começou a pintar um quadro de uma mulher. Antes disso, eram apenas afrescos, quadros que retratavam o céu, o inferno, paraíso, Deus, anjos, santos, nada mais que isso. Isso vinha na literatura, isso vinha na arquitetura, vinha na pintura. Então a gente vê que mesmo nessa época, apesar da restrição que a religião impunha para aqueles pensadores, o pensamento deles não deixavam de ter um grande conteúdo. Eram pensamentos de grande elevação. Para quem quiser conhecer um pouquinho dessa época, por exemplo, da Alta Idade Média, século IV, século V, é só pegar um livro chamado As Confissões de Santo Agostinho. Ele fala um pouquinho sobre a vida dele, o que ele pensava naquela época, sobre os seus conflitos. Aliás, lembra que eu falei para vocês que o Dr. Hermann, espírito lá, amigo do orientador de uma das casas, né, de muitas casas no Rio, entre elas o Centro Espírita Leão Denis e também a Casa do Caminho, lá em Jacarepaguá, ele me recomendou esse livro como uma medida terapêutica para alguns conflitos que eu tinha na época, e isso lá se vão mais de 7 anos. Ele falava, você vai ler esse livro, Confissões de Santo Agostinho. Mas como eu estava numa fase muito rebelde, eu peguei e assisti o filme, achei que era mais fácil, né? Claro que eu perdi muito do conteúdo profundo que Santo Agostinho poderia ter passado naquela época. Mas nós vemos esse livro, Confissões de Santo Agostinho, é um livro que data de 1400 anos, 1500 anos, não mais do que isso ainda. 1600 para 1700 anos. Olha só, são 17 séculos de pensamentos que foram materializados e que hoje nós temos condições de entrar em sintonia com esses pensadores. Então, para quem estiver disposto a estudar, a conhecer um pensamento filosófico diferente, essa é uma recomendação que eu faço para vocês. A Miriam colocou, né, a maioria passou pelas escolas clássicas, que tinham regras, né, depois que foram expondo, mesmo que queriam e ainda foram perseguidos, sim. Sem dúvida nenhuma. A gente lembra que as escolas, por exemplo, só para fazer um parêntese aqui para vocês, as primeiras escolas que foram fundadas, elas foram determinadas na Europa para funcionar em escolas, em igrejas. Então eram os religiosos que tinham a incumbência de alfabetizar as pessoas. Então estudavam, por exemplo, matemática, música, astronomia, depois começavam a estudar também a parte de oratória, a parte de debates, que era muito importante isso naquela época. Então você ia passando por fases. Então nós tínhamos as grandes universidades funcionavam dentro de catedrais. Né? Até na atualidade, né, Sandra? Na Holanda, por exemplo, hoje se estuda dentro da igreja com uma forte influência católica. Mas naquela época era assim também. Os filhos de nobres estudavam assim. Até que houve um momento em que perceberam que a religião começava a impedir a ciência de evoluir, no caso da medicina. Os alunos querendo fazer uma dissecação para conhecer o corpo humano. A igreja dizia que era proibido. O que eles fizeram? Romperam com a igreja e começaram. Daí nós tivemos, por exemplo, né, universidades como Sorbonne, lá na França, que surgiu. Depois nós tivemos na própria Inglaterra, em Oxford, tivemos uma outra grande universidade. Na Itália nós tivemos várias universidades que também surgiram a partir dessa influência religiosa. Então era inevitável essa grande influência que se tinha naquela época, interferindo e limitando o pensamento. Mas mesmo assim nós tivemos grandes pensadores que após essa ruptura começaram a soltar o seu pensamento sem medo de dizer realmente o que pensavam. O Zé colocou, né, fomos sequencialmente humilhados, né? Acabou o geocentrismo, depois o Sol deixou de ser o centro do mundo, surgiram milhões de galáxias e finalmente danou-se o antropocentrismo, né? Agora é a vez do manocentrismo. Olha, Zé, eu na minha linha de pensamento, eu tenho algumas fases que a gente pode estudar.
Então a gente pega, por exemplo, naquela época da cultura greco-romana, naquela época antes de Cristo, mesmo na época de Cristo, quando o homem era o centro do universo, a filosofia se desenvolvia a todo vapor sem nenhum tipo de limitação. Então era o antropocentrismo. Depois, na Idade Média, a partir da instituição da Igreja, principalmente no começo do século IV, ali de 300 e pouquinho, 400 e pouquinho depois de Cristo, nós tivemos ali então o teocentrismo, como Deus sendo o centro de tudo. E toda a arte, toda a cultura se desenvolvia em torno do pensamento divino. A partir do renascimento cultural no século XVI, nós tivemos o retorno do antropocentrismo, o homem se sustentando pela racionalidade, se sustentando pelo desejo íntimo que ele tinha de manifestar suas ideias, sem a influência da Igreja. E depois, quando chegamos no século XIX, com a própria chegada da doutrina espírita, através do trabalho de Kardec, eu coloco como espiritocentrismo, onde o espírito, não importa se ele está encarnado ou se ele está desencarnado, se tornou o centro do pensamento filosófico espiritualista. Então, quer dizer, não era mais aquela influência da Igreja, mas era o espírito livre para se apresentar como ele é, apresentar as suas ansiedades, as suas fraquezas, as suas virtudes. Então nós estamos vivendo nessa época atual desse espiritocentrismo. Pelo menos assim que eu faço essa categorização, né, para mais fácil desenvolvermos o nosso pensamento. Então estamos nessa fase agora. Vamos ver o que vai vir daqui para frente, se essa fase vai se sustentar ou se vai chegar alguma coisa nova por aí. Vamos em frente, pessoal. Continuando para nós aqui. Espera aí que eu mudei aqui rapidamente. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá. Espera aí que eu mudei a página aqui. Está aqui. Saibamos escolher bons livros e habituemo-nos a viver no meio deles, em relação constante com os espíritos elevados, lembrando sempre que Leon Denis considera como um grande escritor um espírito elevado. Como eu falei para vocês nessa fase do espiritocentrismo, não importa se ele está encarnado ou desencarnado, ele é o espírito que manifesta as suas ideias. E quanto mais elevado esse espírito é, maior, mais elevado também é o conteúdo de suas ideias. Rejeitemos com objetivismo as obras pérfidas, escritas para lisonjear as paixões vis. Acautelemo-nos dessa literatura relaxada, fruto do sensualismo, que deixa em sua passagem a corrupção e a imoralidade. Como eu falei para vocês recentemente, nós tivemos obras que se tornaram best-sellers, né, e que trazem para nós exatamente esse pensamento da sensualidade. Tivemos ali, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Depois nós tivemos literatura, por exemplo, como a obra Crepúsculo, né, que mostra desses vampiros, embora seja filme de adolescência, mostra muito da sensualidade entre os jovens. E também tem livros que são bastante picantes, que são provocativos para os mesmos adultos. Então eu converso com algumas pessoas que leem essas obras, que se deliciam, que deliram com o seu conteúdo, e eu pergunto, mas qual é a essência exatamente? É a sedução, é o envolvimento e tudo mais. Isso reflete naturalmente as frustrações, né, amorosas, afetivas que as pessoas hoje têm, que elas acabam tentando satisfazer isso através da leitura, através da televisão. É por isso hoje que nós vemos novelas e filmes que trazem esse conteúdo e têm grande audiência, porque é o que as pessoas buscam. E isso mostra exatamente através também da literatura. E continua. A maior parte dos homens pretende amar o estudo, e objeta que lhe falta tempo para se entregar a ele. Aliás, é um detalhe interessante, a gente sempre vê assim, né? Olha, eu queria muito ler, mas eu não tenho tempo. Esse é um argumento, não vou nem dizer desculpa, porque cada um sabe exatamente qual é a dificuldade que enfrenta. Mas as pessoas dizem assim, nós dizemos assim, eu tenho uma dificuldade muito grande para ler porque eu não tenho tempo. É sempre aquela correria, aquela coisa toda, mas observem o que Leon Denis traz para nós. A maior parte dos homens pretende amar o estudo e objeta que lhe falta tempo para se entregar a ele. Mas quantos nessa maioria consagram noites inteiras ao jogo, às conversações ociosas? Isso porque Leon Denis não tinha televisão naquela época, hein? Então a gente pergunta quantas pessoas gostariam de ler, mas se dedicam aos jogos,
aos jogos que passam na televisão, às novelas, aos filmes. Não tem tempo de ler, mas tem tempo de ver televisão. Nem Facebook, né, Tuti? Nem Facebook. Já pensou? Então, quer dizer, em vez de lermos, de assistirmos televisão, por que nos dedicarmos a um livro? Porque não é tão interessante? É exatamente dessa cultura que a gente está falando agora. E continua. Alguns replicam que os livros custam caro. Entretanto, em prazeres fúteis e de mau gosto, despendem mais dinheiro do que o necessário para a aquisição de uma rica coleção de obras. Além disso, o estudo da natureza, o mais eficaz, o mais confortável de todos, nada custa. A ciência humana é falível e variável, a natureza não. Esta nunca se desmente. Nas horas de incerteza e de desânimo, voltemo-nos para ela. Como uma mãe, a natureza então nos acolherá, sorrirá para nós, acalentar-nos-á em seu seio, irá falar-nos em linguagem simples e eterna, na qual a verdade está despida de atavios e de fórmulas. Porém, essa linguagem pacífica, poucos sabem escutá-la e compreender. O homem leva consigo, mesmo no fundo das solidões, essas paixões, essas agitações internas, cujos ruídos abafam o ensino íntimo da natureza. Para discernir a relação iminente no seio das coisas, é necessário impor silêncio às quimeras do mundo, que são as fantasias do mundo, né? A essas opiniões turbulentas que perturbam a paz dentro e ao redor de nós. Então, todos os ecos da vida política e social calar-se-ão, a alma perscrutará a si própria, evocará sentimento da natureza, das leis eternas, a fim de comunicar-se com a razão suprema. E a gente vê isso, né? Quando Leonine coloca para nós aqui sobre os ecos da vida política e social, a gente vê isso no nosso dia a dia. Tivemos recentemente eleições aqui no Brasil, e nós podemos ver, através das argumentações das pessoas, as expectativas, os candidatos que foram eleitos, exatamente o que nós pensamos. Exatamente o reflexo daquilo que nós temos de desenvolvimento intelectual. A forma, a seriedade com que nós lidamos com as escolhas dos representantes da nossa nação, as propostas que cada candidato fez. E aí nós perguntamos, o que as pessoas buscam exatamente? Eu não estou julgando aqui o voto de quem votou em quem. O que eu estou colocando para vocês é para que nós façamos uma análise geral, para mostrarmos exatamente a dificuldade que nós temos para lidarmos com essas grandes responsabilidades que a sociedade tem, sem termos condições para isso, por falta dessa base intelectual que é tão necessária para todos nós. E isso mostra a formação acadêmica, o interesse pela literatura, o interesse pela filosofia, o interesse pela pesquisa. Isso reflete no nosso cotidiano. Continuando para nós aqui. O estudo da natureza terrestre eleva e fortifica o pensamento. Mas que dizer das perspectivas celestes? Leon Denis lembra para nós então, falando que estudarmos a natureza de um modo geral, hoje nós temos mais do que necessidade de estudarmos. Quando nós vemos, por exemplo, sobre as dificuldades que a sociedade enfrenta hoje com relação à ecologia, sustentabilidade. Então não é estudarmos a natureza como passatempo. Hoje nós temos uma obrigação de estudarmos as crises que os países vivem hoje, com as calamidades naturais, com as restrições daquilo que é essencial, como água e tudo mais, né, com ar puro, com a natureza. Então hoje nós vamos estudando. Se isso para nós já seria o suficiente para encher os nossos dias de buscas, de pesquisas, de estudos, Leon Denis pergunta, o que dizer então das perspectivas celestes? Se estudar o nosso planeta já seria o suficiente, imagina se nós olharmos para o espaço. Quando a noite tranquila desvenda o seu zimbório estrelado, quando os astros começam a desfilar,
quando aparecem as multidões planetárias e as nebulosas perdidas no seio do espaço, uma claridade trêmula, difusa desce sobre nós. Uma misteriosa influência envolve-nos. Um sentimento profundamente religioso invade-nos. Como as vãs preocupações sossegam nessa hora. Como a sensação do desconhecido nos penetra, subjuga-nos e faz-nos dobrar os joelhos. Que muda a adoração se nos eleva então do ser. A terra, frágil esquife, voga nos campos da imensidade. Impulsionada pelo sol poderoso, ela foge. Por toda parte a seu redor o espaço. Por toda parte, belas profundezas que ninguém pode sondar sem vertigem. Por toda parte, por toda parte também, a distâncias enormes, mundos, depois mundos ainda, ilhas flutuantes, embaladas nas ondas do éter. O olhar recusa-se a contá-las, mas o nosso espírito considera-as com respeito, com amor. Suas sutis irradiações atraem-nos. Enorme Júpiter, e tu, Saturno, rodeado por uma faixa luminosa e coroado por 8 luas de ouro. 8, hein? Isso porque ele não tinha descoberto as que tem hoje. Sóis gigantes de fogos multicores, esferas inumeráveis, nós vos saudamos do fundo do abismo. Mundos que brilhais sobre nossas cabeças, que maravilhas encobris vós! Quereríamos conhecer-vos, saber quais os povos, quais as cidades estranhas, quais civilizações se desenvolvem sobre vossos vastos flancos. Um instinto secreto diz-nos que em vós reside a felicidade, inutilmente procurada aqui na Terra. Mas por que duvidar e temer? Esses mundos são a nossa herança. Somos destinados a percorrê-los, a habitá-los. Visitaremos esses arquipélagos destinados, esses arquipélagos estelares, e penetraremos seus mistérios. Nenhum obstáculo jamais deterá o nosso curso, os nossos impulsos e progressos, se soubermos conformar nossa vontade às leis divinas e conquistar pelos nossos atos a plenitude da vida, com celestes gozos que lhes são inerentes. Leon Denis fala para nós aqui um pouquinho sobre cultura geral, né? Ele fala, por exemplo, sobre estudarmos a biologia, estudarmos a ecologia de um modo geral, estudarmos também a astronomia. Aliás, a gente lembra sempre que Kardec fundou uma escola que tinha a astronomia como um ponto fundamental, assim como Eurípides Barçanufo, também em Sacramento, lá em Minas Gerais, fundou uma escola que ele colocou astronomia para os alunos. Muitos de nós perguntaríamos, mas qual a utilidade da astronomia? E eu me recordo de uma aula de matemática que certa vez eu estava dando, estudando sobre trigonometria. Aquelas circunferências, gráficos, e tantos nomes para cá, tantos rabiscos para lá. E o aluno perguntou assim, mas para que a gente tem que estudar isso? Para que isso serve? Aí aqueles 3 segundos silenciosos e eternos, né? Como é que eu vou responder essa questão para fazer com que ele não perca o interesse? E aí a gente simplesmente chega na seguinte conclusão, que o conhecimento humano ele deve ser transmitido e eventualmente ele vai ser aplicado. Mas muito mais do que a aplicação é a capacidade que nós temos de encontrar soluções para as coisas. É desenvolvermos o nosso raciocínio. Certamente, por exemplo, conhecer as estrelas não vai mudar a nossa vida, no nosso cotidiano. Mas certamente a nossa capacidade de observação vai aumentar. A nossa cultura vai aumentar. O nosso entendimento sobre o mecanismo do universo vai aumentar. Então, na verdade, todo conhecimento é válido. Muitas vezes alguém pergunta assim, mas você gosta de arte? Não, eu gosto de ciência, muito mais importante para ele. Porque, na verdade, qualquer conhecimento é válido. Então, nesse texto, Leon Denis não fala para nós que nós temos que estudar mais doutrina espírita. Ele fala para nós que nós temos mais que estudar, ampliar o nosso conhecimento, desenvolver o nosso raciocínio, desenvolver a nossa capacidade de entendermos tudo aquilo que acontece à nossa volta. Eu posso ter ponto de vista diferente sobre várias situações. Eu sempre falo que se eu sou um cientista,
Eu vou olhar para a natureza dentro da visão científica para entender a sua estrutura biológica, a sua estrutura botânica, a sua estrutura geológica. Se eu sou um artista, eu vou apreciar o contorno, as cores. Se eu sou um poeta, eu vou escrever sobre aquilo que ela me inspira. Então, na verdade, nós percebemos que o mesmo objeto, ele pode inspirar vários grupos diferentes e todos eles ganham da mesma forma. Mas é importante que nós busquemos sempre o estudo. Se nós temos interesse em conhecer a doutrina espírita com mais profundidade, que nós busquemos através das melhores obras, dos melhores pensadores, das melhores pesquisas, aquilo que para nós vai trazer esse maior conteúdo. Então o importante para nós é sempre desenvolver essa nossa capacidade intelectual. Quanto mais ociosos nós ficarmos, mais estagnados nós ficaremos. E muito mais dependentes das opiniões dos outros também ficaremos. E muito mais fácil de sermos manipulados. E aí nós vemos isso numa realidade social. Um povo sem cultura é um povo facilmente manipulável. Então temos que buscar sempre esse conhecimento que é fundamental para todos nós. Então, como nós vimos, o trabalho é importante. No texto anterior que nós lemos aqui de Leon Denis. Não importa no que se trabalha. O que se importa é a forma como o indivíduo trabalha. Buscando sempre o melhor resultado, buscando sempre o seu aprimoramento, buscando sempre a eficiência. Não importa se é um trabalho voluntário, se é um trabalho remunerado. O que importa é a forma como ele trabalha. E os valores que ele desenvolve durante essa atividade. A mesma coisa acontece com o estudo, não importa no que eu estudo. Não importa se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou espírita, não importa se eu sou cientista, se eu sou filósofo, se eu sou um artista. Não importa se eu sou um ateu, se eu sou um convicto de outra área. O que importa é sempre buscar o estudo, sempre com aquele pensamento mais elevado, buscando também os conteúdos mais elevados. É a melhor forma que nós temos de nós nos desenvolvermos. Porque nós estamos aqui no mundo hoje, lembrando sempre, não é apenas para provas e expiações. Todo mundo acha, eu conversava com uma prima durante essa semana que passou, que ela falava assim, mas a reencarnação ela tem uma função importante para que nós cumpramos as nossas provas e as nossas expiações. Então, na verdade, a visão que nós temos hoje é que nós viemos aqui para pagar conta. Nós não viemos aqui para crescer. Se nós começarmos a mudar o nosso ponto de vista, nós seremos inclusive muito mais prudentes nas nossas ações. A nossa vida começa a se modificar a partir do momento em que nós temos uma base intelectual para nos sustentarmos. Nós vamos analisar a vida de modo diferente, tomar decisões de modo diferente, nos relacionarmos de modo diferente. Por isso nós estamos aqui também para provas e expiações. Mas muito mais do que isso, nós estamos aqui para desenvolvermos nossos valores, para produzirmos, para trabalharmos, para estudarmos. Do contrário, a nossa vida vai ser um mero desperdício. Nós passamos pelo mundo sem crescermos em nada comparado com o que nós tínhamos antes. Nós resolvemos os problemas, sem dúvida nenhuma. Mas o crescimento que espontaneamente nós poderíamos ter, isso lamentavelmente acabou não sendo aproveitado. Então nós temos que olhar para a nossa vida e percebemos que de tudo aquilo que nós vivemos até hoje, todos os anos que nós tivemos, nós temos que olhar para trás e percebemos o quanto nós crescemos de lá para cá. Crescemos dentro desses aspectos. A Miriam colocou essa ideia bem forte dentro do meio espírita, inclusive entre os jovens, e é fundamental que nós instiguemos cada vez mais isso. E não existe melhor forma de nós instigarmos alguém a tomar essas mesmas decisões e a seguirmos esse caminho do que através do exemplo. Então, se nós queremos que estudem, nós temos que mostrar o desejo, o amor pelo estudo. Se nós queremos mostrar para as pessoas que o trabalho desenvolve o ser humano, nós temos que mostrar através do nosso exemplo, através do trabalho. Então, através da nossa autotransformação, nós somos capazes de modificar tudo que é à nossa volta. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, eu vou passar para o nosso amigo Brás, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando que o nosso próximo tema, aqui dessas obras de Leon Denis, ela é o texto número 54, a educação. Esse educação também vai falar muito mais do que o próprio aprimoramento intelectual, mas ele vai falar sobre
várias ideias. Então, fechando por aqui, pessoal. Brás, você pode subir então, meu amigo? Beleza, passando para você. Né? Exato, né, Zé? Lembrando que Leon Denis, o Espírito Verdade, trouxe para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E esse instruí-vos, a gente tem aquela ideia de que a gente tem que sentar diante de livros espíritas e devorar livros espíritas. Na verdade, a instrução, ela é geral. Nós nunca perdemos diante de uma instrução de alto nível. Então sejamos muito seletivos e desenvolvamos esse amor. Na minha opinião, não existe cheiro, perfume mais delicioso do que o cheiro de uma biblioteca. Tá certo que tem aquele cheiro de mofo